Olá, Desvendanders, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam ótimos. E hoje eu trouxe uma palavra de um caso concreto que um cliente me questionou e eu falei, nossa, eu vou levar para eles. Bom, o meu cliente foi lá, entrou para olhar a movimentação do processo e ele viu a seguinte frase: embargos de declaração acolhidos e não providos. E aí ele me perguntou, nossa, Aline, o nosso processo não foi recebido? E aí eu quis trazer para esclarecer o que significa isso. Bom, as primeiras coisas. O que é embargo de declaração? Embargo de declaração é um instrumento pelo qual eu vou levar ao julgador, seja ele juiz ou desembargador, um equívoco naquela decisão. Como assim, Aline, um equívoco? Eu vou dizer para o juiz ou para o desembargador que a decisão dele tem algum erro, né? Mas não é qualquer tipo de erro que eu posso levar, eu só posso levar os erros que estão explícitos no Código de Processo Civil. E quais são esses erros? Por exemplo, uma omissão. O que é se omitir numa decisão? É quando o juiz ele não analisa um dos pontos que são controvertidos. Ou seja, eu fiz um pedido e a outra parte rebateu meu pedido e não tem nessa decisão uma análise sobre esse ponto em específico que tem essa diferença entre as partes. Então, por exemplo, a decisão é omissa quando eu peço uma coisa e o juiz passa batido, sem querer, não vê aquele pedido e não fala sobre ele. Outra coisa, a decisão pode ser obscura, quando tem algum ponto que não está muito claro ali e que a gente precisa que ele esclareça para que a gente possa cumprir. Outra coisa, quando a decisão for contraditória. Vamos supor que no parágrafo 1º da decisão, no primeiro parágrafo, o juiz fala que a pessoa tem direito. E no último parágrafo, ele fala não tem direito. E daí depois ele dá procedente à ação. Então você percebe que tem uma contradição, né? Então a decisão inteira tem que ser coerente com a conclusão. Se tiver essa contradição, a gente também pode usar os embargos de declaração. Outra coisa que é legal também, erro material. Vamos supor que o juiz queria escrever procedente e na hora de digitar foi improcedente. Imagina só, né? Isso muda tudo, porque procedente é que foi deferido, tá ok? Improcedente é que não foi deferido. Então já pensou, ele escreve de uma forma rápida ou pega um modelo, esquece de alterar essa parte e tem esse erro, isso não pode continuar. Então aí a gente tem que entrar com embargo de declaração. Então esse erro material é mais para a questão da escrita mesmo. E outra coisa que a gente pode falar também dos embargos de declaração é quando ele se baseia em uma premissa que não corresponde à realidade. Mas eu não vou explicar isso muito profundamente porque é muito juridiquês. Então, o que a gente vai fazer com essa petição? Eu vou falar para o juiz, olha, tem um erro na sua decisão, porque a famosa frase, errar é humano. E os juízes, sendo humanos, eles também erram. Ou vocês acham que eles são robôs? Não, eles são pessoas. Então, gente, os embargos de declaração, eles são para isso, para corrigir esses errinhos. E para dar a chance do próprio juiz que proferiu a decisão se corrigir. Porque é melhor do que a gente levar para o tribunal e outro recurso e outro juiz corrigir o erro dele. Aí, agora a gente vai trazer a palavra. Se a gente for pensar em embargos, a palavra embargos, a gente pensou uma obra embargada. Nossa, o que é uma obra embargada? É uma obra que foi paralisada porque ele está em desconformidade com alguma regra, né? Está indo contra alguma regra, eu vou embargar aquela obra. Quando a gente pensa na palavra embargos de declaração, a gente pode pensar assim, eu embarguei a declaração, eu parei a declaração. Na verdade, o que a gente quer é que aquela declaração seja corrigida de alguma forma, que aquele erro seja esclarecido. Mas isso não significa que a gente vai parar a declaração. Ou seja, o processo não vai paralisar porque a gente entrou com os embargos de declaração. Alguns casos, sim, tem efeito suspensivo. Em outros, não, o processo continua. Inclusive, por exemplo, se for uma sentença, ela pode continuar sendo cumprida. Então, eu quis trazer esse negócio de embargos, no sentido do português literal e do juridiquês, para a gente entender que, nesse caso, os significados não são tão correspondentes, tá? Então, não vai ter uma paralisação do processo necessariamente, mas pode acontecer. E é isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, comentem, curtam e compartilhem esse vídeo, porque conhecimento é empoderamento.